salário em Portugal. Sim, Portugal é um dos países com menores salários mínimos da Europa. Se a gente olhar para o nosso mercado de tecnologia, os salários também são bem menores, se a gente comparar com a Alemanha ou Holanda, por exemplo. Talvez você se pergunte, se o salário em Portugal é tão baixo assim, por que mesmo assim existem vários brasileiros que continuam morando aqui, ao invés de se mudarem para outros países? A forma como eu vejo isso é que Portugal nos entrega várias coisas, vários benefícios que a gente não consegue encontrar em outros países aqui da Europa. Em Portugal eu consigo melhorar muito a minha qualidade de vida, já que o país é considerado o segundo mais seguro do mundo. Além disso, eu continuo falando em português no dia a dia. E enquanto eu vivo aqui, eu consigo ir melhorando o meu inglês, sendo exposto a essa língua num nível muito mais alto do que eu era no Brasil. A adaptação para filhos, para companheiro e companheira também se torna muito mais fácil. Quando a gente fala desse problema da língua, de ter que lidar com a língua inglesa em outros países, muitas vezes a gente não está falando de um caso só nosso. A gente tem que pensar na nossa família inteira. E por fim, as semelhanças com comida e o clima daqui são coisas que eu não consigo encontrar em outros países da Europa. De qualquer maneira, nesse vídeo eu vou te apresentar várias informações sobre o salário bruto e o salário líquido da maioria das pessoas que trabalham aqui em Portugal. A primeira informação importante é que quando a gente fala de salário de tecnologia na Europa, geralmente a gente pensa num valor anual. Quanto você recebe anualmente para trabalhar nessa área? Eu já falei que existem vários modelos de contrato e de serviço diferentes aqui em Portugal. Mas quando a gente fala de contrato sem termo na área de tecnologia, geralmente esse valor anual é dividido em 14 parcelas. A gente tem as 12 parcelas dos meses do ano, a gente tem um 13º ou um subsídio de férias, um valor de férias, que é pago entre julho e agosto, e a gente tem um 14º, que na verdade é algo parecido com o 13º no Brasil, pago em dezembro. Eu digo geralmente porque dependendo da empresa isso pode mudar um pouco. Pode ser que você pegue o seu valor anual e divida igualmente em 12 parcelas. Dito isso, eu vou te mostrar agora uma tabela com a média salarial para quem trabalha como back-end, front-end, full stack e desenvolvimento móvel aqui em Portugal. Essa tabela é dividida por nível de experiência. A gente pode chamar isso de Júnior, Pleno e Sênior, mas a verdade é que a fonte da pesquisa que foi usada para gerar essa tabela considera Júnior como uma pessoa com menos de 3 anos de experiência, Pleno uma pessoa entre 3 e 6 anos de experiência e um Sênior uma pessoa com mais experiência do que 6 anos. Um engenheiro back-end júnior ganha em torno de 21 mil euros, 21.600 euros. Um pleno ganha por volta de 29 ou 30 mil euros. E um sênior ganha por volta de 37.400 euros por ano. Um engenheiro front-end ganha em torno de 20 mil euros se ele tem menos de 3 anos de experiência. 29 mil se ele for pleno. E 31.800 euros se ele tiver mais que 6 anos de experiência. Um full stack em início de carreira ganha em torno de 20 mil euros, 20.300 euros. Um pleno ganha em torno de 26.800 e um sênior 34.400 euros. O mercado de mobile vai de 18 mil até 39, 40 mil euros em média. Esses valores foram tirados de uma pesquisa feita em 2020, baseado em respostas de mais de 2.500 pessoas que trabalham com tecnologia aqui em Portugal. Eu estou deixando aqui na descrição desse vídeo o link completo para você ver na íntegra essa pesquisa e também uma tabela com vários outros cargos na nossa área de tecnologia. Provavelmente o que você mais quer é entender quanto desses valores anuais se reflete num valor líquido mensal. A verdade é que as coisas são um pouco mais complicadas do que a gente pode imaginar. Nem eu, nem ninguém consegue vir aqui e trazer para você uma tabela que diz exatamente quanto um profissional ganharia baseado nesses valores brutos. E a gente não consegue fazer isso de forma fácil, porque tanto eu quanto você, a gente pode ganhar o mesmo valor bruto anual em Portugal, mas no fim das contas o nosso salário líquido pode ser bem diferente.
Existem algumas variáveis que, dependendo dos valores, elas mudam muito o salário líquido no fim das contas. Eu vou deixar aqui na descrição um link para uma calculadora onde você mesmo pode fazer esse cálculo, mas eu vou te trazer aqui nos próximos minutos alguns exemplos para a gente fazer essas contas juntos. Nesse vídeo eu estou tratando de salário líquido para pessoas que têm um contrato de trabalho, um contrato sem termo. E isso já é uma variável que muda bastante as coisas. Para esse cenário, existe uma fórmula para a gente calcular o salário líquido. A princípio, a fórmula é bem simples. Basicamente, a gente precisa pegar no nosso valor bruto que a gente recebe por mês. Então, no caso de 14 parcelas, a gente pegaria o valor anual, dividiria por 14, e aí a gente tem um valor bruto mensal. E, a partir disso, a gente iria subtrair dois valores. Primeiro, a gente precisa subtrair o valor da Segurança Social, que é basicamente um órgão parecido com o INSS no Brasil. Depois disso, a gente precisa reduzir o valor de IRS. Vamos imaginar que seu salário bruto seja de 32 mil euros por ano e que a empresa pague isso em 14 parcelas. Então vamos pegar esse valor 32 mil, dividir por 14 e chegar no valor bruto mensal de 2.285 euros e 71 cêntimos. Depois disso, a gente precisa reduzir, a gente precisa subtrair o valor de segurança social. E o padrão aqui é pagar 11% em cima desse valor bruto. Ou seja, você pagaria 251 euros e 43 cêntimos. Depois disso, a gente precisa reduzir o valor de IRS. E aí as coisas ficam um pouco mais complexas. Algumas variáveis definem quanto por cento do seu salário bruto mensal vai ser retido para esse imposto, para o IRS. Basicamente, a gente pode responder 3 perguntas para entender qual valor vai ser retido. A primeira pergunta é: você é casado ou casada? Se a resposta for sim, o seu companheiro ou a sua companheira também vai trabalhar, também trabalha aqui em Portugal? A segunda pergunta é: você tem algum dependente? Por exemplo, você vai trazer algum filho de menor para morar com você em Portugal e essa pessoa, se seu filho depende financeiramente de você? Se sim, você também precisa responder quantos dependentes você tem. E por fim, a última pergunta é: qual é o seu salário bruto mensal? Então, essas variáveis, essas perguntas definem quanto por cento de IRS vai ser retido mensalmente. Dessas variáveis que eu apresentei, a mais importante com certeza é o seu salário bruto. Aqui em Portugal, uma pessoa que recebe um salário bruto maior também paga ou também é taxado de uma forma maior. Ela tem um valor maior de IRS. Regularmente, o governo português disponibiliza uma tabela onde você consegue visualizar os valores, as porcentagens de IRS para cada caso de pessoa que vive aqui. Basicamente, é apresentado faixas de salário, que aqui a gente chama de escalão, e também o número de dependentes que uma pessoa pode ter. Baseado no seu escalão e no número de dependentes, existe uma taxa de IRS específica para o seu caso. Voltando para o nosso exemplo e lembrando que a gente ganha 2.285 euros e 71 cêntimos, se a gente olhar para a tabela do IRS de 2020 e supondo que você é casado, mas é a única pessoa que trabalha, o que aqui a gente chama de um titular, e que também não tem nenhum dependente, a gente chega que o seu valor de IRS seria 17,30%. Então, 17,30% do seu salário bruto mensal é o mesmo que 395 euros e 42 cêntimos. E esse é o último valor da nossa equação. No fim, o seu salário líquido é de 1.638 euros e 86 cêntimos. Eu vou repetir isso no futuro, mas antes de assinar qualquer contrato, você precisa tirar todas as dúvidas com a empresa. Inclusive dúvidas como o vale-refeição. Tem algumas empresas que podem colocar o vale-refeição dentro desse valor anual aqui em Portugal. Com isso, o seu salário líquido, que cai na sua conta bancária todos os meses, pode ser menor do que o valor que a gente está definindo nesse nosso cálculo. Agora, lembra que eu falei que salários mais altos também têm valores de IRS mais altos? Pois então, se a gente manter algumas variáveis fixas, por exemplo, se a gente manter que você
é casado, mas só tem um titular, só uma pessoa trabalha na casa, e que você não tem dependentes, mas o seu salário, ao invés de 2.000 e alguma coisa euros, sobe em 1.000 euros, você chega num valor de IRS que passa de 17,30 para 21,90. Se o seu parceiro ou parceira começar a trabalhar, esse valor de 21,90 passa a ser 29,40. Por causa dessa loucura de impostos e valores de IRS diferentes, baseado nessas variáveis, alguns profissionais de tecnologia aqui de Portugal têm optado a não trabalhar mais com contrato sem termo, a trabalhar com algo parecido como o MEI do Brasil, o que aqui a gente chama de unipessoal, basicamente abrindo uma empresa mesmo. Mas essa não é uma opção muito viável para você que é imigrante, porque na maior parte dos casos, para você abrir essas empresas, você precisa ser um residente aqui em Portugal. Mas no meio desses valores altos de impostos, porque sim, Portugal é conhecido pelos seus altos impostos, eu tenho uma notícia boa para você. Um dos incentivos do governo português para atrair profissionais qualificados de outros mercados para cá é o que a gente chama de residente não habitual. Esse programa de residente não habitual, então, é feito para profissionais de outros mercados que querem vir para Portugal e essas pessoas trabalham com profissões de alto valor de mercado. Por exemplo, como médicos, como arquitetos e profissionais de TI. A grande vantagem desse programa é que, ao invés de você pagar aqueles 29%, 21% de IRS, o valor de IRS é fixo pelos próximos 10 anos, um valor fixo de 20%. Mas é muito importante deixar claro que se o seu imposto é menor do que 20%, por exemplo, aquele caso que eu disse de 17%, a partir do momento que você entra como residente não habitual, ele sobe para 20%. Então o seu imposto é fixo, independente dele ser mais alto ou mais baixo, no caso padrão aqui da tabela de IRS. Você não pode entrar nesse programa de residente não habitual a qualquer momento aqui em Portugal. Você tem que fazer isso no seu primeiro ano de residência aqui. Você não pode ter residido em Portugal nos últimos 5 anos e você tem que fazer isso antes da sua primeira declaração de IRS. Eu estou dizendo isso por causa daquele fator que eu disse que você pode acabar saindo de uma taxa menor para uma taxa fixa de 20%. Mas esse programa é um programa bem visto a longo prazo. À medida que você for evoluindo aqui em Portugal e ganhando salários mais altos, se você não tiver o residente não habitual, a sua taxa também vai subir. Então é uma coisa meio de longo prazo. Para você entrar nesse programa, você precisa provar um certo nível de qualificação aqui da Europa ou ter pelo menos 5 anos de experiência comprovada no mercado. Eu estou deixando vários links sobre esse assunto aqui na descrição desse vídeo também.